Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa conversa sobre o dia 33 do plano de leitura. Hoje o desafio é bem interessante. A gente vai conectar três passagens que, assim, de primeira não parecem ter muito a ver uma com a outra. A gente tem um salmo de louvor, um drama familiar lá no Egito, cheio de culpa, e por fim, o evento que é o centro de tudo, a crucificação em Jerusalém. Como é que essas histórias conversam entre si? É o que a gente vai descobrir junto. E o nosso fio da meada, a chave que vai unir tudo isso, é esse versículo aqui do Salmo 33. A ideia de que a palavra de Deus é fiel, é verdadeira, essa vai ser a nossa lente para conseguir enxergar o que está acontecendo por trás do caos e do drama humano, que a gente vai ver tanto em Gênesis quanto em Lucas. Então vamos guardar bem essa ideia, porque ela é o nosso guia. Nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, a gente estabelece a base com o Salmo 33. Depois, mergulha nas histórias de Gênesis e Lucas. Em seguida, a gente junta as peças para entender a soberania de Deus nisso tudo e, por fim, claro, um tempinho para refletir. Então vamos lá, começando pelo nosso fundamento. O Salmo 33 não é só um cântico bonito, não. Ele, na verdade, define as verdades sobre quem Deus é. E isso é fundamental para a gente conseguir interpretar as outras duas histórias do jeito certo. Olha só, isso aqui é praticamente um raio-x do caráter de Deus, né? Fica claro que os planos dele são firmes, que nada escapa do seu olhar e o mais importante, porque a gente vai ver, ele tem o poder de livrar da fome e da morte. Grave bem esses dois pontos porque eles vão ser cruciais daqui a pouco. E agora a gente vai para a primeira história e vê como essa teoria toda funciona na prática. A narrativa de Gênesis 42 é pura tensão, um reencontro forçado que acaba desenterrando um pecado antigo e terrível. O que bota fogo em tudo é a fome. Uma necessidade básica, sabe? O desespero por comida acaba levando os filhos de Jacó direto para a pessoa que eles traíram anos atrás. O irônico é que eles não faziam a menor ideia de que estavam indo de encontro ao próprio passado. E aqui a gente vê a ironia da situação de um jeito brilhante. De um lado, você tem o José, que sabe de tudo, vendo os sonhos dele se realizando bem na sua frente. E do outro, os irmãos, completamente perdidos, se curvando diante daquele que eles mesmos venderam como escravo. O jogo virou de uma forma impressionante. E aqui a ficha cai. E cai com força. A pressão da situação finalmente arrebenta a barreira do tempo. E eles confessam. Eles conectam o sofrimento que estão passando agora diretamente com o pecado que cometeram lá atrás. É a consciência falando. E falando bem alto depois de décadas de silêncio. Agora a gente dá um salto. Saímos de um drama familiar por o que a gente pode chamar de crise cósmica da crucificação, lá em Lucas 23. Se a história dos irmãos era sobre a culpa humana, aqui a gente vê a injustiça humana levada ao extremo. Lucas nos guia por esses momentos de um jeito quase cinematográfico. Desde a escuridão que surge ao meio-dia até o véu do templo se rasgando, cada detalhe indica que aquilo não era um evento comum. E bem no meio de tudo, as palavras e as atitudes de Jesus. E aqui está o ponto central. No auge da dor, da traição, da injustiça, a primeira reação de Jesus não é um grito por vingança, mas uma oração pedindo perdão. É uma atitude que vira a nossa lógica de cabeça para baixo e mostra qual é o verdadeiro coração de Deus. Esse quadro aqui é incrível. Mostra dois destinos, duas reações diante da crise final. Um deles exige um milagre, pensando só em si. O outro reconhece a própria culpa e a justiça de Jesus. E a resposta de Jesus para esse segundo homem, hoje você estará comigo no paraíso, prova que a salvação está disponível até o último segundo. Ok, então a gente viu uma história sobre culpa e outra sobre injustiça. E agora, como é que a gente conecta tudo isso? É aqui que a gente volta para a nossa base, o Salmo 33, para achar a resposta e enxergar o plano por trás desse caos todo. Essa é a grande pergunta que fica no ar, não é mesmo? Se Deus é bom e fiel, como é que ele permite uma traição horrível como a que José sofreu ou a execução de um inocente como Jesus? E a resposta, gente, estava lá no começo o tempo todo, nos versos que a gente leu. Os planos de Deus são firmes, ele vê tudo. E o salmista diz com todas as letras que Deus livra da morte e garante a vida em tempos de fome. É uma conexão direta. A fome lá em Gênesis e a morte lá em Lucas não pegaram Deus de surpresa. Pelo contrário, elas se tornaram o palco onde o plano de salvação dele aconteceu. E então, o que a gente tira disso tudo? Vamos tentar resumir a mensagem principal dessas três leituras e pensar em como ela se encaixa no nosso dia a dia. A grande lição de hoje é essa. A nossa visão é limitada. Onde os irmãos viam um desastre, Deus estava preparando a salvação de toda uma nação.
Onde a multidão via a derrota de um falso Messias, Deus estava realizando a salvação do mundo inteiro. O plano dele está sempre em movimento, mesmo que a gente não o consiga ver. A gente espera de verdade que essa análise, conectando as escrituras, tenha sido útil. Se foi o caso, um simples curtir já ajuda bastante o nosso trabalho e seguir o canal PneumaBR garante que ninguém vai perder as próximas reflexões diárias. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Se a gente acredita que a fidelidade de Deus está agindo nos bastidores da nossa vida, assim como agiu na vida de José e na cruz, como isso muda o jeito que a gente encara os nossos próprios problemas, as nossas fomes e as nossas injustiças pessoais? Fica aí a reflexão. Um abraço e até a próxima.